Viver Bem. Oi, 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 estamos de volta, 8 horas e 38 minutinhos. Essa é a sua Shalom 690 AM, um sinal de paz no ar. E a sua Shalom 91.7 FM, a rádio do Senhor. No nosso Para Viver Bem, hoje nós temos a gratíssima satisfação de receber nossa querida amiga de muito tempo e também amiga do Tiaguinho. Amanhã o Tiaguinho já está aqui e na próxima semana ela vai se encontrar com um amigo querido dela também. Mas hoje estamos aqui com nossa querida doutora Jeane Brasileiro, que vai nos falar sobre assunto muito importante. Atenção, papais e mamães, fiquem atentos. Bom dia, doutora Jeane. Bom dia, querida Luciana. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom, seguidores do YouTube, do Instagram, doutora Jeane Brasileiro. Que honra, né, Luciana, estarmos aqui para falar de um tema tão importante. E você também é muito querida ao meu coração, né? Oh, meu Deus. Claro que estamos com saudade do Tiago, ele faz falta, mas deixou uma representante à altura, né? Porque você, essa delicadeza, é uma verdadeira lady, né? Oh, além de uma excelente comunicadora. Então, eu acho que hoje vai ser um dia especial, porque esse tema, ele é de suma importância, onde vamos chamar a atenção das mães, dos pais, dos educadores, para que estejam aqui conosco. Se você não pode assistir agora a entrevista, assista depois, porque Sim. Tem muita orientação, tem muita coisa importante aqui que nós vamos deixar para todos. Então você pode assistir depois no Instagram da doutora Jeane. E no YouTube também. E no YouTube. E da Rádio Shalom. E da Rádio Shalom. Então, preste atenção. Papais e mamães atentos, porque nós vamos falar sobre os nossos pequeninos. Muitas vezes a gente pensa, né, doutora Jeane? Eu sou educadora, fui professora durante muitos anos, desde pré-escolar até ensino médio. E a gente percebia que certas crianças pareciam ter até dificuldade no aprendizado, né? E aí os mal avisados ou mal informados, então preste atenção. Muitas vezes a criança pode apresentar dificuldade de aprendizado, mas por conta da visão, tá certo? Então você precisa prestar atenção como está a visão do seu filho. Doutora Jeane, qual a idade para fazer a primeira consulta de uma criança? A criança precisa reconhecer as letrinhas para fazer aquele exame de vista? Eu digo sempre que a idade ideal é desde o nascimento, né? A criança, já ao nascer, é importante que seja feita a primeira avaliação, já na maternidade, fazendo o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Então, é muito importante que o pediatra já faça essa primeira avaliação e, em seguida, seja encaminhada para uma avaliação oftalmológica. A criança ela não precisa estar alfabetizada, a criança ela não precisa, inicialmente, dar nenhuma orientação para nós especialistas. É possível, sim, fazer um exame objetivo, preciso, onde vamos avaliar desde a capacidade visual, o reflexo vermelho retiniano, fazer um fundo de olho onde a gente pode ver nervo óptico, fazer prevenção de doenças graves como catarata congênita, glaucoma congênito, ametropias altas, né? Suspeita de tumores. Então, é importante entender que esse desenvolvimento da visão, ele se inicia já nos primeiros meses de vida. A criança, quando ela nasce, o bebê, quando ele nasce com a visão muito rudimentar, vendo até 15, 30 centímetros no máximo da sua face. Então, essa visão ela vai se desenvolvendo ao longo dos meses até os 7, 8 anos de idade da criança. Então, essa avaliação oftalmológica em tempo hábil, com diagnóstico precoce, esse cuidado dos exames periódicos, ele é fundamental
para que a criança tenha um bom desenvolvimento da sua visão e não tenha complicações e nem sequelas na sua qualidade de vida. Maravilha, doutora Jeane. E, assim, quais são os sinais que um adulto que cuida da criança, pode ser o vovô, a titia, a vovó, a professora, né, o papai, a mamãe especialmente, mas quais são os sintomas, os sinais que a gente percebe que uma criança está com algum problema na visão? Então, atenção mamãe, atenção papai, atenção você que fica com o bebê, ou a tia, ou a babá, ou a educadora na própria escola, né? Porque as crianças hoje já vão à escola já muito cedo, nas creches. Então, a criança, ela apresenta, sim, alguns sinais e sintomas. Pode ser que a criança se desenvolva completamente assintomática e tenha um problema de visão, sim. Por isso que é importante a avaliação periódica. Mas fica aqui uma orientação, porque seu filho pode estar dando sintomas e sinais e você não está percebendo. Lacrimejamento excessivo, pupila esbranquiçada, aquela pupila que tem que ser bem escurinha e ela aparece com uma mancha esbranquiçada no centro da visão. Atenção, né? Essa mancha esbranquiçada, ela não é normal. Criança que cai com muita frequência, bate nos objetos, se aproxima muito da TV para assistir a TV, né? Vai brincar com um brinquedinho, aproxima muito esse brinquedo dos olhos. Atenção, essa criança ela pode sim estar com a deficiência visual. Criança que relata dor nos olhos, dor de cabeça com frequência, é um sinal também de atenção. Criança que aperta os olhinhos para poder ver melhor, que coça muito os olhos, que tem alteração no tamanho do globo ocular, né? Muitas vezes aquela córnea que se distende, aquela buftalmia, aquele olho grande, crescido, pode ser um sinal de alerta de glaucoma congênito, outras alterações. Paciente que tem estrabismo, né? Paciente que tem dificuldade para ver ou para longe ou para perto. Criança, né, que tem um hábito de ter tremor involuntário. Paciente, a gente olha para o olhinho da criança e aquele olho está tremendo de forma involuntária. Paciente que tem olho vermelho, secreção de forma contínua. Paciente que tem queixas, né, de dor ocular. A criança chega em casa já da escola reclamando de dorzinha no olho, né? E muitas vezes, quando a criança vai tendo uma idade maior, 4, 5 anos, ela às vezes consegue até relatar para o pai e para a mãe que não está vendo bem e às vezes o próprio educador, a própria mãe subestima a queixa do filho. Então, é muito importante, diante de todos esses sinais ou sintomas, que você leve o seu filho para fazer uma avaliação oftalmológica. Doutor, e se ele não estiver sentindo nada, nenhum desses sintomas, o olhinho não tem estrabismo, ele é uma criança que corre, que brinca, mas mãe, muitas vezes, ou pai, a criança tem uma excelente visão de um olho, mas não tem uma visão boa do outro olho. E muitas vezes passa desapercebido, porque a criança com aquela única visão, ela vai conseguir vir, vai conseguir brincar, né? Crianças que caem muito. Não faz tanto tempo, eu peguei uma criança com 7 graus de miopia. Nossa Senhora. Um grau bastante avançado, e que essa criança caía muito, se batia muito, já vinha fazendo um tratamento com suspeita de um problema ortopédico, e, na realidade, essa criança estava com deficiência visual importante. Iniciamos o tratamento com o uso de óculos, todas as orientações, e a criança ficou completamente bem. Desapareceu todos aqueles sintomas, já não passou mais a cair, não se bater, né, nos obstáculos. Então, a criança, muitas vezes, dá esses sinais de alerta, e esses sinais de alerta eles ficam realmente
sem dado a devida atenção. Por isso que um programa como esse, Luciana, é tão importante, né? Por Sim. isso que uma orientação como essa é tão importante, porque dá o despertar para aquele que nos escuta, que nos ouve. Né? Às vezes a criança tem aquele lacrimejamento tão contínuo, né? Aquele olho avermelhado, aquelas dores de cabeça, e se associa a tantas coisas e muitas vezes não leva para fazer uma avaliação oftalmológica. Então, fica aqui a nossa orientação. Criança que goste de ficar muito em frente da TV, né? Criança que às vezes tem 7, 8 anos, encosta muito próximo o celular dos olhos. É outro sinal de alerta. Os míopes, eles têm um hábito, como eles têm uma dificuldade muito grande para longe, eles tendem a aproximar tudo e para muito perto dos objetos e para muito perto do livro, gosta de escrever muito próximo ao caderno. Então, crianças que têm dificuldade de atenção, de concentração, aprendizado, né? É outro sinal de alerta. Não faz tanto tempo, atendi uma criança de aproximadamente 5 anos de idade e ele não tinha conseguido se alfabetizar, não conseguiu aprender a ler nem a escrever. E a mãe chegou preocupada no consultório e, quando avaliamos, ele estava com um problema de visão seríssimo. Iniciamos o tratamento. Com 2 meses, mais ou menos 2 a 3 meses, a mãe volta ao consultório para agradecer. Ele já tinha, em 3 meses de tratamento, ele já tinha aprendido a ler e escrever. E ela chorou, emocionada, agradecida. Né? Um problema de visão que não estava sendo tratado e estava gerando um grau de dificuldade enorme àquela criança, né? No aprendizado, na leitura, na escrita, na sua alfabetização. Sim. E essa primeira infância, essa visão, ela tem que se desenvolver de forma importante, porque se a região do cérebro da criança responsável pela visão não for estimulada de forma adequada, essa visão não vai se desenvolver até os 7, 8 anos de idade, como tem que desenvolver. E essa criança pode ficar com a deficiência visual funcional para o resto da vida. Né? Então, segundo a OMS, nós temos em torno de 1,4 milhão de crianças, né, com problemas de visão. Nossa, então, é um índice muito alto, né? E que a gente não pode subestimar. E se essa criança não for tratada, não foi cuidada em tempo hábil, ela pode, sim, ter comprometimento na vida adulta, sequelas de forma irreversível. Nossa. Doutora Jeane, uma vez eu vi na internet um comentário, um pequeno artigo, com relação à fotografia do olho da criança, quando tira a fotografia e aparece um reflexo diferente. Isso procede? Procede, sim. Nós temos algumas doenças como catarata, como o próprio retinoblastoma, que é um tumor maligno, né, que dá, em geral, em crianças pequenas. E quando você tira uma foto com flash, né, principalmente num ambiente com menos luminosidade, e aparece aquela mancha esbranquiçada, e não reflexo vermelho retiniano normal, que tem que aparecer aquela bolinha vermelha, e não aquela mancha branca, pode ser, sim, um sinal de alerta, não é? De que essa criança possa estar com algum problema visual grave. Né? Dentre eles, alguns tumores intraoculares pode dar essa mancha, a catarata pode dar essa mancha, o próprio glaucoma congênito, onde a criança tem uma pressão ocular aumentada, se não for tratada em tempo hábil, essa criança pode ficar cega por falta de tratamento adequado. A própria catarata congênita, se não for diagnosticada cedo, por isso a importância dos exames, ela também pode ter uma baixa da visão de forma definitiva, porque é o que eu expliquei, a criança nasce com a visão rudimentar e ela vai se desenvolvendo ao longo da infância. Né? Às vezes eu pego mãe que chega ao consultório pela primeira vez com a criança com 15 anos de idade. Né? Recente atendi uma jovem que tinha um grau elevadíssimo em um dos olhos,
uma baixa da visão importante, porque não tratou na infância. Pela primeira vez foi com 15 anos, e essa baixa da visão vai ser de forma irreversível. E a partir, então, de que idade o pai e a mãe deve, mesmo que não tenha, que não perceba nenhum sintoma, como nos dentes, né? Os dentes vai para dentista, vai colocar flúor, vai fazer exame preventivo. Os olhos também precisam de prevenção, não é? Desde o nascimento. Ao nascer, faz o teste do olhinho. Com 6 meses, faz um exame completo oftalmológico. Sim. Com 1 ano, outra avaliação. E anualmente, durante toda a infância, a criança tem que ir ao oftalmologista, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. Se tiver sintoma ou doença ocular, dependendo da gravidade, do tipo da patologia, ela tem que ir várias vezes no decorrer do ano. Então, é muito importante que a mãe e o pai entendam que é desde pequenininho, 1º ano de vida, 2º ano de vida, e assim sucessivamente, até que a criança chegue numa fase adulta. Os 10 primeiros anos de vida são os mais importantes na evolução da saúde ocular, porque toda e qualquer obstrução, todo e qualquer problema que possa impedir que o desenvolvimento visual se desenvolva de forma adequada, ele tem que ser sanado nesse período, para que não repercute por toda a vida. Senão vai ser um adulto com problema grave de visão, porque não foi tratado desde a sua infância. E as mídias digitais, o excesso de televisão, de celular, de laptop, sei lá, de computador, que hoje as crianças estão muito, né, estão muito suscetíveis a esse excesso. Então, a gente sabe que isso age de uma forma direta na nossa saúde, né? Tanto do adulto, em especial da criança. Não só na qualidade de visão, porque dá fadiga ocular, né? Dá dor de cabeça, dá embaçamento visual, ressecamento ocular, porque a criança, às vezes, fica muito mais tempo do que deve, né? Tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Sociedade de Pediatria e Oftalmologia, orienta que as crianças até 2 anos de idade não devem usar mídias digitais, né? De 3 anos até 5 anos, no máximo, 1 hora de mídias digitais. De 6 a 10 anos, no máximo, 2 horas. E de 11 a 18 anos, no máximo, 3 horas. Mas a gente sabe que, na prática, isso não tem sido feito. Então, é um excesso gerando aumento do risco de miopia. A incidência de miopia aumentou muito pelo uso das mídias digitais em excesso. Os estudos recentes já mostram problemas de visão causados pelo esse uso em excesso. A fadiga ocular, o ressecamento ocular, dores de cabeça, alteração na atenção, na concentração na criança. Hoje, a gente sabe que altera até a saúde mental da criança. Sim. Criança com índice de ansiedade, de depressão, tendências suicidas por influência de mídias sociais, alteração do sono, alteração da socialização da criança, a criança que se torna mais retraída, menos social, né? Então, é uma alteração do apetite, né? Obesidade associada ao uso. Então, a gente vê que essa agressividade desse uso excessivo das telas não age só sobre a visão, mas age sobre a saúde da criança de uma forma geral. Sim. Por isso que a gente tem que estimular, né? Brincadeiras ao ar livre, socialização, prática de esporte, limitação dessas mídias sociais, né? Os exames periódicos oftalmológicos para que essa criança se desenvolva com a saúde ocular favorável. Maravilha! Ô, doutora Jeane, a gente poderia passar a manhã inteira, né, conversando. Ficaria o dia todo aqui. Mas o nosso tempo não nos permite, mas na próxima semana a doutora Jeane vai estar aqui novamente para trazer para você mais informações super relevantes com relação à saúde dos seus olhinhos. E quem quiser pode ir, sim, lá na clínica da doutora Jeane, se consultar com ela. Eu sou paciente da doutora Jeane. Isso, com muita honra, sou médica
da Luciana. E de todos os filhos. E de todos os filhos. E atendo também crianças, né? É muito importante que a sua criança seja avaliada por um médico que tenha especialização, que tenha atenção, que tenha assim, um cuidado especial com a saúde ocular do seu filho. Como é que o povo vai lhe encontrar? A nossa clínica fica à Rua Dona Leopoldina, 374, próximo ao Colégio Militar de Fortaleza. Os telefones de contato 3221-6723 e 99984-4768. É isso. Olha, eu assino embaixo porque todos já tivemos problemas sérios com nossos filhos, né? Meus filhos já tiveram problemas sérios na visão, uma coisa esquisitíssima que criava uma película, tinha que tirar aquele negócio, era a doutora Jeane. Mas a doutora Jeane sempre foi muito, muito, muito precisa no diagnóstico, no tratamento e no atendimento, que é assim, a delicadeza, o cuidado. Então, não deixe de procurar a doutora Jeane Brasileiro, de fazer uma consulta com o seu bebê, com sua criança e você mesmo, tá certo? Então, terça-feira que vem, você tem encontro marcado com a doutora Jeane aqui no Para Viver Bem. Obrigada, doutora Jeane. Eu que agradeço o carinho, a confiança, viu, Luciana, de você, da Rádio Shalom, de todos os pacientes. Que Deus abençoe a todos. E eu só acredito numa medicina por excelência se ela for medicina humanizada, né? Onde o paciente seja visto de forma individualizada. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Um grande abraço, até a próxima terça, se Deus quiser.